Olá, meus queridos, um bom domingo a todos, uma boa Páscoa. Páscoa vai falar de passagem, vai lembrar ali da bênção de Deus sobre o povo de Israel inicialmente, onde que o Senhor abençoou e o anjo da morte passou por cima ali da casa dos judeus, ali poupando-os da morte, não é verdade? E Páscoa quer dizer passar por cima. E as misericórdias de Deus quer dizer isso, que a misericórdia de Deus foi sobre o povo de Israel. E depois, ali com Jesus Cristo, uma nova etapa em que também Jesus é crucificado e a morte de Jesus na cruz, que demonstra amor por nós, ali na sua ressurreição, também demonstra a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nos dando vitória sobre a morte, não é isso? Sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás, sobre o diabo e nos dando vida e vida eterna. Glória a Deus, uma boa Páscoa, uma boa passagem para todos vocês, amém? O estudo dessa semana vai falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Isso nós vamos falando sobre a história agora o Espírito Santo inaugurando a igreja no Pentecoste e agora a igreja se unindo ali, estando junto. Como é que se deu isso, né? E a igreja, o ato principal da igreja é o batismo com o Espírito Santo, né? Então nós vamos falar sobre isso, que o objetivo desta lição é verificar que o batismo do Espírito Santo é um ato exclusivo de Deus que acontece no momento da salvação. Quando nós somos salvos em Jesus Cristo, e ali automaticamente, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vem sobre nós, né? Então, em 1 Coríntios 12, 13 vai dizer assim, pois por um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então, num só Espírito, todos nós somos agora filhos de Deus, congregando numa única igreja, a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que o batismo do Espírito Santo é a obra pelo qual o Espírito Santo coloca o crente numa inseparável união com Cristo Jesus. É verdade. O batismo, quando nós nos batizamos e fazemos parte ali do corpo de Cristo, vai mostrar o quanto nós temos uma unidade, nós temos uma comunhão com Jesus Cristo. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você já foi batizado nas águas, você recebeu o Espírito Santo no ato da sua conversão. Então isso que nos faz corpo de Cristo, isso nos faz igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 6, 3 e 4, que quero ler para você, vai dizer assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos batizados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É um novo tempo, né? O apóstolo mesmo já fala que quem está em Cristo é uma nova pessoa, tem uma nova personalidade, uma nova maneira de pensar. As coisas, os hábitos antigos, a forma de pensar antiga já se foi, e eis que em Cristo Jesus tudo se fez novo. Então o batismo com água é um sinal, é um símbolo da união do crente com Cristo e com sua morte, sepultamento e ressurreição, não é verdade? Então o batismo nas águas é um simbolismo, um sinal de que da união do crente com Cristo, que nós morremos, que fomos sepultados e que nós ressuscitamos também, amém? Lá em Mateus 3, 13 a 17, vai falar do batismo de Jesus. Jesus já era filho de Deus. Jesus nem precisava se batizar, mas Jesus ali foi, se apresentou a João e falou a João que da necessidade de batizar, e João ali obedeceu a Jesus,
A Bíblia diz que saindo das águas, né, o Espírito Santo foi sobre a vida de Jesus e o Pai se alegrou. Olha só, Jesus é um exemplo. Então, se nós, que você que é cristão, você que diz que é cristão, você que diz que tem Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, então você deve passar pelas águas, não é isso? E que se Jesus se batizou, nós também devemos também nos batizar, não é verdade? Então, o batismo do Espírito Santo é frequentemente, aí olha interessante, ó, o batismo do Espírito Santo é frequentemente confundido com a plenitude do Espírito Santo. E como tal, reconhecemos como a segunda bênção. Você já foi cheio, apóstolo Paulo foi batizado. E depois diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Isso aí quer dizer a plenitude do Espírito Santo. Em algum momento você já foi cheio do Espírito Santo? Você foi impactado pelo Espírito Santo? Isso que quer dizer a segunda bênção. Você já teve essa segunda bênção em algum momento da sua vida? A igreja histórica teve início no dia do Pentecostes, nós já falamos sobre isso, e precisava integrar, quer dizer, juntar todos os crentes que iam se batizando, e a igreja nasceu, e aí? Né? O evangelho começou a ser pregado, os apóstolos ali, os discípulos dos apóstolos começaram a pregar, e aí então havia necessidade de reunir todas essas pessoas. Então a igreja histórica teve início no Pentecostes. Ele precisava integrar todos os crentes que iam se batizando. Em Atos 8 vai falar então desse movimento. Ali vai falar do evangelista Filipe, que começava a pregar acerca de Jesus Cristo, e as pessoas começaram a receber Jesus como Senhor e Salvador. Então a igreja, entendendo isso, enviou Pedro, os apóstolos Pedro e João, para saber o que estava acontecendo ali em Samaria. E quando chegou lá, viu uma quantidade imensa de pessoas desejosas do batismo, de receber o Espírito Santo. E o texto vai falar a respeito disso, Atos 8, verso 17, vai dizer que Pedro e João ali orando e então empunhando as mãos sobre eles, recebiam estes o Espírito Santo. João e Pedro ali começou a orar para aquelas pessoas, que as pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, estavam com vontade de ter o Espírito Santo. Eles ali então colocaram as mãos sobre a cabeça deles e eles então foram cheios do Espírito Santo. Paulo, para alguns, recebeu duas bênçãos. Aí também Paulo, lembra da conversão do apóstolo Paulo? Está em Atos capítulo 9, que vai falar que Paulo estava caminhando para perseguir ali os cristãos, e aí então veio uma luz sobre ele. Paulo também teve essa experiência. A primeira, quando ele foi tomado pelo Espírito Santo com aquela luz do céu que brilhou ao seu redor. Está em Atos 9, 3, também uma luz forte sobre a vida de Paulo. Então Paulo ali, ele caiu ali do cavalo, né, ficou cego, e Jesus, Paulo, por que me persegue? Então ali, primeiro encontro de Paulo com o Espírito Santo. E a segunda, quando ele foi cheio do Espírito Santo, na presença daquele servo humilde que Jesus mandou enviar através do Espírito Santo para falar com Paulo, né? Aí Paulo ali, né, tirou aquelas escamas dos olhos, e Paulo ali foi cheio do Espírito Santo. Está em Atos 9, verso 17. Então, a ideia, irmãos, que une a igreja é um ato de fé, um único batismo. Então, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo Jesus, ele tem a unidade, né, em Cristo Jesus pelo único batismo. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios 4, 6, ele vai dizer assim, né? Aqui está falando sobre o fundamento da igreja: um só batismo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Paulo também ele vai dizer isso também em Atos, em 1 Coríntios 12, 13, ele vai falar assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Num só Espírito todos nós fomos batizados. Isso que é a igreja de Jesus Cristo. Você congrega numa igreja em que o Espírito Santo é único,
que o batismo é único. Então, o batismo com o Espírito Santo é o grande fator da união do corpo de Cristo, que é a igreja. Você entende isso? Assim, todos os crentes, pelo batismo do Espírito Santo, são unidos no corpo de Cristo Jesus. Você já se integrou no corpo de Cristo Jesus através do batismo? Todo verdadeiro crente é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um ato único no corpo de Cristo, que é a igreja. Irmãos, olha, que Deus abençoe você, viu? Curta esse estudo, converse com outros irmãos e que você tenha uma boa semana, uma boa Páscoa no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Pastor Brandão.